Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Eu acho interessante o conceito de idolatria que Martim Lutero dá-nos quando, no Catecismo Maior, Lutero declara: tudo aquilo que seu coração se apega e deposita fé, isto é o seu Deus. Portanto, este é um conceito muito significativo do que de fato é idolatria à luz da palavra de Deus. Idolatria não é um objeto em si, não é uma coisa em si, não é? Idolatria parte da minha natureza adâmica, depravada, caída e moralmente corrupta. É interessante porque quando verificamos as páginas do Antigo Testamento, nós vemos o próprio Deus dizendo para Moisés construir uma arca, né, e colocar sobre o propiciatório, isto é, a tampa da arca, dois querubins com suas asas estendidas sobre a tampa da arca. Todavia, nós não vemos ninguém adorando essas imagens, não é? E por detrás de tudo isso havia sim um simbolismo. Aquela arca, por sua vez, era símbolo da presença e da glória de Deus entre os israelitas. Nós vemos um outro episódio interessante quando Deus ordenou que Moisés construísse ou erguesse, não é, uma serpente de bronze sobre uma haste. E todos aqueles israelitas que foram feridos pelo veneno mortal de uma serpente nos desertos, eles deveriam olhar para essa serpente de bronze de modo que quem olhasse receberia vida e saúde. Todavia, nós não vemos também ninguém adorando essas serpentes, não é? Ela apontava, por sua vez, para o próprio Cristo na cruz. E Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 3, na conversa que ele teve com o teólogo Nicodemos, não é? Ele disse clara e explicitamente que aquela serpente de bronze levantada por Moisés no deserto era uma tipologia do próprio Cristo ou do próprio Filho do homem que seria levantado na terra. É interessante porque quando nos dias do rei Ezequias aquela serpente de bronze que fora levantada por Moisés no deserto começou a ser vista como um símbolo de idolatria, o rei na época mandou destruí-la e queimá-la. Portanto, meus irmãos, não há nada no texto bíblico que condene ou que proíba o uso de imagens, não é? Ou de bonecos com fins decorativos. A proibição é eu ajoelhar-me perante aquela imagem, perante aquele ídolo e render uma adoração que só é devida a Deus. Eu estou lembrando agora da Epístola a Diogneto. A Epístola a Diogneto, e apenas um adendo aqui, não é? Os católicos romanos, e inclusive alguns dentro do protestantismo, não é? Dizem que a ideia e o conceito da justificação somente pela fé em Cristo é uma ideia nova e, portanto, proveniente da Reforma. O pensamento de reformadores como Lutero, Calvino e outros que trouxeram a lume esse conceito de justificação somente pela fé em Cristo. E eles afirmam que na época da patrística ninguém ousou falar dessa crença proveniente do protestantismo. Eu acho interessante porque eu penso que eles estão precisando ler um pouquinho mais a patrística e a história da igreja até o século XVI, que antecedeu a reforma protestante. Pois o autor da Epístola a Diogneto, embora desconhecido, né, um grande pai da igreja, escrevendo a um pagão por nome de Diogneto, parece que o autor da Epístola a Diogneto, quando a escreveu, ele estava escrevendo e lendo exatamente os escritos de Lutero do século XVI. Ele escreveu no século II essa epístola e toda a tônica, a ênfase que ele dá na justificação somente pela fé em Cristo, parece ser algo proveniente da Reforma. Portanto, nós precisamos atentar para isso. Diogneto, ele escreve, ou melhor, o autor da Epístola a Diogneto, né, escreve uma palavra interessante. Quando ele escrevendo a este pagão, ele diz: por que vocês pagãos fazem ídolos de ouro e de prata e colocam esses ídolos dentro de cofres, não é? E por sua vez colocam correntes e cadeados e portanto
ainda colocam guardas, vigias para proteger esses ídolos. Contudo, quando vocês constroem e fazem ídolos de pau e de barro, vocês não colocam guardas, vocês não os protegem. Porventura, se esses ídolos fossem realmente Deus, ele não protegeria a si próprio? Por que todo um cuidado nos ídolos de ouro e de prata e não nos de pau e de barro? É interessante nós atentarmos para isso. O apóstolo Paulo, quando estava no Areópago, no capítulo 17 do livro de Atos, verso de número 29, ele vai nos informar que os ídolos, eles são o fruto do coração e da imaginação depravada do homem. Diz assim: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Percebe que o ídolo, e o mesmo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versos 3 ao 6, ele vai dizer que o ídolo nada é neste mundo. Portanto, a idolatria parte do meu coração e da minha imaginação depravada. O texto do livro do Êxodo, capítulo 20, versos de números 3 e 4, onde temos o mandamento dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas de debaixo da terra. E no verso 5 diz: não te encurvarás a ela, nem a servirás. É interessante porque quando o mandamento foi dado a Israel, a nação hebreia era ladeada por nações pagãs, nações ímpias. Entre elas existia o grande Egito, não é? Os egípcios, por sua vez, adoravam várias divindades. Entre eles, ou entre elas, não é? Eles adoravam e veneravam a rainha dos céus, não é? Portanto, as nações pagãs, elas tinham sim os seus deuses, os seus pseudos deuses, né? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Por isso há uma recomendação de não somente fazer e ter cuidado de não fazer essas imagens, mas também de não adorá-las. Portanto, meus irmãos, resumindo toda a minha fala, não há nada no texto bíblico que proíba eu ter uma imagem com fins decorativos, mas tão somente eu render uma adoração que só é devida a Deus, eu apegar-me a ela, eu depositar minha fé, minha crença, minha confiança e, portanto, tudo isso parte do meu coração. Ok? Abraço.